Ei, gente, boa tarde pra você, Globo Esporte tá no ar. Vou te falar, meu programa hoje tá do jeitinho que a gente gosta. Tem golaço na Libertadores, tem gol na Liga dos Campeões, Vinícius Júnior brilhando no Real Madrid. E já que o assunto é gol, Pampulha, Vespasiano, Guto Rabelo está na cidade do Galo, porque o Filipão tem muita coisa pra resolver. Tem jogador se recuperando de lesão, Rubens e Zaratio. Estão prontos pra jogar, Guto? Boa tarde, me conta. Boa tarde, Maurício. Boa tarde para todo mundo ligado no Globo Esporte. Olha só, o Rubens sim, o Zaratio não. O Rubens, no sábado contra o Ipatinga, ele sentiu dores no ombro esquerdo, ficou fora de uns treinos, mas desde ontem vem trabalhando normalmente e joga no sábado contra o América. Se titular ou não, depende do Filipão, né? Sobre o Zaratio, ele se machucou contra o Cruzeiro no Clássico na terceira rodada do Campeonato Mineiro. Uma lesão muscular na coxa esquerda, vem se recuperando, mas para sábado ainda não dá. O Atlético tem um cuidado especial com o Zaratio, até pela sequência de lesões que ele tem na carreira, né? Mas boas notícias, hein? Mariano, Igor Rabelo, Maurício Lemos vem treinando e ficam à disposição do Filipão também. Sobre o Vargas, ele estava com uma negociação avançada com o Fortaleza, mas bateu o pé, disse que não quer ir. Pode até ser relacionado para a partida de sábado contra o América, a tendência é que ele realmente permaneça no Atlético. Para esse clássico de sábado, o Atlético vai ter uma presença importante de público. Há pouco foi divulgado pelo Atlético que mais de 21 mil pessoas já compraram ingressos. Vamos ter casa cheia nesse primeiro duelo pelo Campeonato Mineiro, fase semifinal. Com o Galo podendo ter atrações no time, vamos ver o que o Filipão vai decidir em relação a uma possível escalação do Rubens entre os titulares, esses jogadores que eu citei, que estão à disposição agora do treinador. Volto com você, Maurício. Perfeito, Guto. Valeu, muito obrigado pelas informações. Vamos agora. Alô, Iguinho! Com as notícias do Galo. Tem ingresso para o São Atleticano aqui hoje, hein? Bom dia, Iguinho. Opa, fala CJ, muito bom dia pra você, bom dia pra quem tá com a gente aqui no 98 Esportes, hora da gente falar do Galo que teve boas notícias na atividade de ontem no CT de Vespasiano. Técnico Luiz Felipe Scolari, depois de 2 dias, pôde voltar a contar com o meia Rubens que deixou o gramado contra o Ipatinga sentindo dores no ombro em uma queda, no lance que ele tentou salvar uma bola pela lateral, acabou aí participando normalmente da atividade. Ontem, inclusive, conversou com a gente ao vivo no 98 Futebol Clube e falou que está liberado 100% e pronto à disposição do técnico Luiz Felipe Scolari, que vai contar com o retorno do Arana, poupado no jogo passado por conta aí de estar com 2 cartões amarelos. Com isso, é menos provável que o Rubens tenha uma oportunidade, pelo menos, no time titular, mas encorpa o banco de reservas, assim como deve encorpar o banco de reservas os retornos do Igor Rabelo, do Maurício Lemos e também do Mariano, tá? O treinamento desta manhã, aí sim, é aquele treinamento definitivo, aquele coletivo tático que o técnico Luiz Felipe Scolari vai fazer testes e montar o time, pelo menos na cabeça dele, para o confronto de sábado. Ingressos seguem à venda no site ingressos.galonaveia.com.br, inclusive do lounge da 98, o melhor lugar para você assistir um jogo na Arena MRV. CJ, ainda sobre esse confronto de sábado, o que o Atlético precisa fazer para avançar à semifinal do Campeonato Mineiro, já que a vantagem é do América. O Atlético tem que fazer mais pontos que o América nessa rodada semifinal, ou seja, né, são 2 jogos, o Atlético tem que fazer no mínimo 4 pontos, ou seja, uma vitória e um empate pelo menos, ou então uma vitória e uma derrota, mas com o saldo de gols superior que o América. Com isso, o técnico Luiz Felipe Scolari, de qualquer forma, vai precisar vencer pelo menos um clássico e é o que está pegando pro Filipão por enquanto. Tá fora de campo, situações aí de Eduardo Vargas e de Brian Palacios. Palacios já passou pela bateria de exames médicos na terça-feira e ontem. Hoje deve ser anunciado. Inclusive, já deve ter o nome dele inscrito no BID, porque se não inscrever no BID até hoje, aí um abraço do Paulino, só em 10 de julho, quando abrir a janela de transferências novamente. É óbvio que o departamento técnico do Atlético agindo rápido para colocar essa documentação em dia, e ele já sendo inscrito hoje, que é o que deve acontecer, fica inclusive à disposição para o Luiz Felipe Scolari no sábado. Se vai usar ou não, aí é outra história, mas à disposição fica, tá? Assim como deve ficar à disposição também o Eduardo Vargas, se não chegar nenhuma proposta de última hora aí pelo atacante, pouco provável que ele saia nessa janela para o futebol brasileiro.
Se pintar uma proposta do exterior, aí é outra história, mas para o futebol brasileiro, pouquíssimo provável que ele saia nessa janela, inclusive. Bora falar agora sobre um atleticano na mira de clubes estrangeiros. Pelo menos é o que garante André Repsol, que cobre o Atlético Mineiro. O André afirma que um clube da Espanha e outro da Inglaterra estão de olho em Alisson, o atacante de 18 anos de idade, recém-promovido da base. São 5 partidas no time principal, 1 gol e 1 assistência. Segundo ele, representantes desses 2 times estiveram recentemente na Arena MRV para conferir o Alisson de perto, jogador de enorme potencial que está crescendo demais. Quando o Atlético vendeu o Pavon para o Grêmio, Rodrigo Caetano chegou a me dizer que essa saída era para abrir espaço para o Alisson, além, obviamente, de garantir a entrada de dinheiro e uma economia importante em salários. Mas o Alisson é muito bem avaliado internamente, é alguém que o Atlético vai vender apenas por muito dinheiro, bem mais do que os 450 mil euros que o Transfer Market atribui a ele. Esse site foi criado para falar e tratar sobre negociações, e ele costuma avaliar os jogadores em relação a valores. Esse valor está completamente por fora. Só para completar sobre o Alisson, contrato até dezembro de 2027. Pode escrever aí que vai pintar uma venda bastante interessante para o Galo num futuro não tão distante. Bora, Álvaro Damião tá chegando aqui no Rádio Esportes pela Itatiaia, primeiro tempo do Galo. Sabadão tem clássico, hein, Álvaro? Um abraço, bom dia. Alô, Cirilo, um abraço pra você, um abraço pros ouvintes do Rádio Esportes, 11 horas com mais 38 minutos, sábado é dia de clássico. E atenção, o Atlético acaba de divulgar em primeira mão pra você, Cirilo. Opa! 21 mil ingressos já foram vendidos na Arena MRV para a partida de sábado. O duelo será contra o América às 4:30 da tarde. A venda de tickets para a torcida atleticana continua pelo site, o site galonaveia.com.br. O Atlético informa que 21 mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada. Lembrando que a carga de ingressos para o torcedor do América é de 1.900 entradas. Portanto, 21 mil ingressos já vendidos de forma antecipada. O técnico Luiz Felipe Scolari vem comandando os treinamentos na Cidade do Galo, preparando o time para esse jogo contra o América. O treinamento de hoje aconteceu agora pela manhã. Ele ontem já teve algumas boas novidades, né? O Filipão já sabe que poderá, por exemplo, contar com o Rubens. O Rubens estava no departamento médico porque deslocou o ombro, mas já voltou a treinar, treinando normalmente e está à disposição. Assim como Mariano, Igor Rabelo e Maurício Lemos, que também estavam no departamento médico. Esses não atuaram, inclusive, na partida do final de semana passado, a vitória do Atlético sobre o Ipatinga. Mariano, Igor Rabelo e Maurício Lemos estão liberados. Agora tem um jogador que é preocupação do Atlético. Para falar sobre esse jogador e sobre a situação de preparação física do Atlético, vamos trazer aqui no Rádio Esportes o Cristiano Nunes. Ele é o coordenador da preparação física do Atlético. Ele participou ontem do programa Bastidores e ele explica a situação do Zaratio, que teve muitas lesões de 2021 para cá. O Zaratio jogou mais de 50 partidas oficiais pelo Galo ao longo da temporada. Foi um dos atletas, né, que mais esteve em campo em um dos anos aí, talvez, né, de maiores conquistas ao longo da história do Galo. No ano passado, o Zaratio teve alguns problemas familiares, né, que envolveram pessoas muito próximas a ele, e isso fez com que ele tivesse se é que eu posso apontar dessa forma, uma debilidade, principalmente no aspecto emocional, que o predispôs a algumas lesões, principalmente em virtude da sua dessas perdas, né, de pessoas muito próximas a ele, que acabaram incorrendo aí numa baixa, vamos dizer assim, emocional muito forte, uma tristeza muito grande. Isso tem uma influência direta, né, no rendimento, uma influência direta na rotina diária de treinamentos. O Zaratio, em algumas oportunidades, teve que fazer viagens até a Argentina, se ausentando de treinamentos, para que pudesse acompanhar nesses momentos difíceis que tanto ele como toda a sua família atravessou no ano de 2022. E esse pode ter sido também um fator que viesse a prejudicá-lo nesse sentido, né? A fazer com que ele tivesse algumas lesões que o afastassem
de partidas oficiais. Nós tomamos um cuidado muito grande nesse início do ano. Se você se lembrar, ele não esteve presente na primeira rodada, né, para que ele pudesse ter um maior tempo de preparação, né, um maior cuidado com ele, principalmente em termos de fortalecimento da sua musculatura de membros inferiores, né, para que ele pudesse ter uma longevidade um pouco maior. A gente conversou, o professor Luiz Felipe tem dá uma importância muito grande a essas questões de muitas vezes você ter esse cuidado com esse atleta para que ele possa estar presente mais tempo em jogos, mais tempo em treinos ao longo da temporada. Mas no segundo jogo, logo no início da partida, né, não foi nenhuma ação muito forte, muito brusca, ele acabou incorrendo numa lesão da musculatura posterior que afetou um pouco o tendão dessa musculatura, e isso demanda um tempo um pouco maior. Estão aí as palavras do Cristiano Nunes, coordenador de preparação física do Atlético, ontem em entrevista ao Bastidores, ao nosso João Vitor Xavier. Mais uma fala dele é sobre o Filipão, o trabalho que vem sendo feito com Luiz Felipe Scolari. É um profissional que dispensa comentários. Eu tenho um privilégio, né, vejo isso como um privilégio, tenho muita gratidão por ter tido a oportunidade, por estar tendo a oportunidade de trabalhar ao lado, né, de um grande profissional com uma trajetória brilhante ao longo da sua carreira, né, um profissional extremamente vitorioso, não só ele, como o Carlos Pracidelli, o seu auxiliar técnico direto, né, do seu braço direito, que está ali no dia a dia acompanhando, ajudando nas atividades propostas, né? Então, são dois profissionais de caráter ímpar, são dois profissionais com uma trajetória brilhante ao longo da sua carreira, e eles também sabem, entendem, né, essa cobrança que existe, ainda mais se tratando de um clube como o Atlético Mineiro, com a sua tradição, com a sua torcida apaixonada, com a sua torcida presente, que apoia todos os jogos, que está ali acompanhando, que quer ver o seu time jogando bem, que quer ver o seu time vencendo, né? E quando isso não acontece, a cobrança, ela existe, a cobrança é muito grande, mas, né, tenho certeza que o professor Luiz Felipe, né, ele já está cascudo, sabe lidar com essa pressão, não deixe com que essa pressão entre, de certa forma, atrapalhar no nosso dia a dia, atrapalhar no rendimento dos nossos jogadores. É um profissional extremamente experiente, né, que tem procurado, né, diversificar ali os atletas para que todos tenham uma participação, né? Foi feito aí um levantamento, se não me engano, 28 atletas jogaram nesses primeiros 8 jogos, então todos tiveram a oportunidade de participar, né, ao longo dessa primeira fase de estadual, e assim, vejo ele com um comando muito forte, com um grupo na mão, e no momento onde se mais espera, né, os momentos de decisão, os momentos onde você tem que dar uma resposta favorável, onde você tem pouca oportunidade de errar, né, porque se você errar, você está fora da competição. Eu acho que nesses momentos é onde o Filipão mostra, né, ao lado do seu auxiliar, o Carlos Pracidelli, a grande virtude, o grande comandante que ele sempre foi e continua sendo. Então, o Clube Atlético Mineiro está em boas mãos, e nós temos certeza que nesse momento onde se mais espera é onde nós vamos dar a nossa melhor resposta. Ok, obrigado. Estão as palavras do Cristiano Nunes, coordenador de preparação física do Atlético, falando, entre outras coisas, sobre a situação do Zaratio, que vem tendo algumas lesões e a preocupação no DM do Atlético. Vamos debater esse assunto aqui, ô Cirilo? Vamos. Sobre o Zaratio? Sim, acho que é um assunto bom, né? Alexandre Simões, um abraço, bom dia. Tudo bem, Simões? Tudo tranquilo, Cirilo? Tudo certo, Alexandre. Então tá bom. Hoje estou com o Alexandre do lado direito e do lado esquerdo. Alexandre Oliveira, um abraço, bom dia, Ale. A gente fez isso sabendo da sua pequenina limitação na apresentação, para você não errar o nome dos participantes. Se eu falar Ale com ele, também vale. Se eu falar Alexandre com você, também vale. Alexandre fica muito formal, né? Tá vai ficar mais pra velho. Posso chamar de Alezinho? Alezinho, não. Você não te dê essa liberdade. Ô, Alexandre Simões, já que ele tá sem liberdade, o negócio é o seguinte: o Zaratio é um cara muito talentoso e que é tido como um dos diferentes desse time do Atlético, né? Mas é bastante clara o tamanho da ausência, né, do Zaratio nos últimos tempos, os períodos em que ele fica fora. Isso prejudica a sequência do próprio cara entre os titulares, né? Exato, Cirilo. É interessante, né? Porque o Zaratio, ele chegou 2020 com o Sampaoli, né?
E aí depois o próprio São Paulo eu acho que não queria. Mas o Cuca fez o Zarate jogar. E o Zarate em 2021 foi um dos destaques daquele grande Atlético que conquistou o triplete, né? Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e a Série A do Campeonato Brasileiro. E a expectativa que se tinha, né, era até de que, de repente, o Zarate hoje não estivesse aqui, né? Porque era um jogador muito jovem e com potencial técnico absurdo. Exercia várias funções. Eu me recordo do Cuca botando o Zarate de segundo volante. Eu me recordo do Cuca botando o Zarate jogando pela direita, como se fosse quase um meio atacante, um ponta. Ele centralizado, ele formando dupla com o Hulk, chegando na área toda hora. Eu acho que o maior momento disso foi aquele jogo contra o River Plate da Argentina na Libertadores, né? Que foi talvez a maior exibição do Galo naquele ano de 2021. E depois, o que aconteceu é que as lesões e problemas particulares acabaram por não fazer o Zarate acontecer. 2022 dele foi muito abaixo do que se esperava, o 2023 nem se diga, e o 2024 começou como ele tendo uma lesão no terceiro jogo da temporada, né? Aos 15 minutos do Clássico, né? Sim. Então, que o Zarate possa ter força, possa ter a recuperação para poder voltar a ser aquele Zaratio de 2021, porque o Atlético depende muito dele numa temporada que vai ser muito difícil. Ô Ale, nessa formatação atual do Atlético, com essas opções que tem o Felipão, com esse novo cenário, né, com alguns garotos da base tendo mais espaço também, com o Scarpa sendo contratado, para você o Zarate continua um titular do Atlético? Continua. E você sabe que a minha visão, ela é um pouco diferente aí da maioria, né? Porque quando eu estava em São Paulo, em 21, que foi o grande ano do Atlético, eu estava em São Paulo, a gente tem uma percepção que é muito aquém do que vocês tinham aqui, né? Do dia a dia, de ver o jogo no estádio, que faz muita diferença, de acompanhar todos os movimentos. Por isso que hoje, né, quando eu vejo ali os programas esportivos que são nacionais, que eu participei boa parte da minha vida, né? Eu vejo que tem muita coisa que eles não conseguem alcançar. E não é uma crítica, não. Isso aqui é um comentário. Não vivem o dia a dia, o dia a dia, né? É normal. É muito mais acessível para eles, por exemplo, o eixo Rio-São Paulo. Mas o Rio Grande do Sul, Minas Gerais, tem muito mais dificuldade, né? E aqui a gente tá sempre aprendendo, não só vendo jogos, mas com os colegas, né? Então, mas essa visão me fez eu não ter um conceito pré-estabelecido de alguns jogadores, sabe? Que em 21 arrebentaram, jogaram até talvez a melhor temporada das suas vidas, né? Mas que não são tudo isso. O Zarate, pra mim, ele é tudo isso. Só que eu acho que eu dei um pouquinho de azar que nesses 2 anos ele teve muita lesão, né? Ficou muito tempo no departamento médico e tal, eu não conseguia ter uma sequência, mas eu acho ele diferente. Eu acho que ele tá na prateleira dos caras que são muito acima da média, né? Mas sem sequência, sem ritmo, sem a confiança que o jogador precisa, principalmente um jogador talentoso como ele, de que fazer o passe diferente, fazer uma jogada que a defesa não espera, que a marcação não espera. Eu acho que ele não conseguiu desenvolver tanto, mas ainda acho que ele, com ritmo, com confiança, com entrosamento, ele é um titular absoluto, sim, do Atlético. Siga Álvaro Damião. Falando um pouco mais até do Zarate também, e justificando a nossa manchete, hoje faz 3 anos que o Hulk fazia a estreia dele pelo Galo. Você se lembra do jogo, ô Cirilo? Qual era o jogo? Foi contra o Uberlândia. O Atlético venceu por 4-0. O Hulk não fez nenhum dos gols, mas deu uma assistência. Os gols foram marcados pelo Zarate, pelo Caleb, pelo Júlio César e pelo Tardelli. O gol do Tardelli foi com assistência do Hulk. O Hulk tem 180 partidas pelo Atlético, balançou as redes 99 vezes. O camisa 7 corre atrás do gol de número 100 com a camisa do Galo. Desde que chegou ao Atlético, o Hulk conquistou 6 títulos com a camisa do Galo. 3 mineiros, 1 brasileiro, 1 Copa do Brasil e 1 Supercopa do Brasil. São as conquistas do Hulk com o Atlético hoje, fazendo 3 anos que ele estreou pelo Galo. A vitória é 4-0 sobre a equipe do Uberlândia.